A vida, muitas vezes, é como um rio tranquilo, até que, de repente, as águas se tornam turvas e somos arrastados para correntes que nunca poderíamos imaginar. Eu sou o seu coveiro e vou contar uma dessas histórias, a história de um homem chamado Luiz Carlos e seu filho, Mateus. Uma história de dor, mistério e desespero que começou numa pacata cidade perdida nas montanhas argentinas. Luiz Carlos e seu filho Mateus estavam começando uma nova vida em São Vicente, uma pequena cidade nas montanhas argentinas. A decisão de deixar Buenos Aires foi difícil, mas a dor da perda de Amanda, a esposa de Luiz Carlos, tornava insuportável viver em meio às lembranças. Amanda havia lutado bravamente contra uma doença devastadora e sua morte deixou um vazio profundo no coração de Luiz Carlos e em sua rotina diária. São Vicente parecia a chance perfeita para recomeçar, longe da agitação da grande cidade e dos ecos do passado. Quando chegaram, o ar fresco da montanha e o ritmo tranquilo da cidade eram um alívio bem-vindo. Luiz Carlos encontrou um emprego como zelador na única escola da cidade e Mateus começou a frequentar as aulas. A cidade era pequena, com ruas estreitas e casas simples, e os moradores, em sua maioria, eram amigáveis e acolhedores. No início, tudo parecia ideal. Mateus fez amigos rapidamente e parecia se adaptar bem à nova vida. Luiz Carlos esperava que, com o tempo, as feridas se curassem e que eles encontrassem uma nova sensação de normalidade. No entanto, havia algo de sutilmente estranho no ar. Pequenos detalhes, como a forma como alguns moradores evitavam falar sobre o passado da cidade ou o jeito enigmático com que se referiam a certos lugares, passaram despercebidos por Luiz Carlos no início. Ele estava mais focado em fazer com que seu filho se sentisse em casa e em se adaptar ao novo trabalho. Mas, como muitas vezes acontece, o que parecia ser um novo começo pode, por vezes, esconder sombras do passado que ainda não foram reveladas. Era um sábado ensolarado e a cidade de São Vicente parecia pacífica como de costume. Luiz Carlos havia começado a trabalhar mais cedo naquele dia e Mateus, animado com um passeio planejado para a tarde, prometera se comportar bem. Luiz Carlos partiu para o trabalho, ansioso para terminar a jornada e aproveitar o fim de semana com seu filho. No entanto, quando o sol começou a se pôr e Luiz Carlos finalmente chegou em casa, algo não estava certo. A porta da frente estava entreaberta e um frio na espinha percorreu seu corpo. Ele entrou rapidamente, chamando por Mateus, mas a casa estava silenciosa demais. A sensação de pânico tomou conta dele quando percebeu que o filho não estava em lugar algum. Luiz Carlos vasculhou cada cômodo, seu coração batendo forte enquanto a preocupação aumentava. A televisão estava ligada, um livro estava aberto na mesa e o tênis de Mateus ainda estava na entrada, sinais de que ele havia saído sem avisar. A última coisa que Luiz Carlos se lembrava era de Mateus ter dito que ia brincar no quintal. Com o desespero tomando conta, ele imediatamente ligou para a polícia local. O oficial que atendeu a chamada parecia calmo, mas Luiz Carlos percebeu uma certa hesitação em sua voz. São Vicente era uma cidade pequena, e o desaparecimento de uma criança deveria ser um evento incomum. Mesmo assim, a sensação de frustração e impotência de Luiz Carlos parecia ser a única constante enquanto esperava pelas autoridades. À medida que a noite caía e as luzes dos carros de polícia iluminavam a rua, Luiz Carlos sentia uma mistura de alívio e crescente ansiedade. A cidade, que parecia ser o lugar perfeito para recomeçar, agora se tornava o cenário de um pesadelo. A esperança de que Mateus voltaria sã e salvo começava a dar lugar a uma inquietação cada vez mais profunda. O sol já havia se escondido completamente atrás das montanhas quando as primeiras equipes de busca chegaram à casa de Luiz Carlos.
As ruas tranquilas de São Vicente se transformaram em um cenário de frenesi enquanto a polícia e voluntários começavam a procurar por Mateus. Luiz Carlos, de pé na calçada, assistia enquanto os oficiais conversavam e distribuíam panfletos com a foto do filho. O silêncio ao seu redor era quase ensurdecedor, quebrado apenas pelo som dos passos apressados e pelas conversas sussurradas. Ele tentava manter a calma, mas a angústia era evidente em seu olhar. Cada canto da cidade parecia ser vasculhado, desde os parques e áreas de lazer até os becos e terrenos baldios. Luiz Carlos se juntou à busca, perguntando a vizinhos e procurando em cada local que Mateus costumava frequentar. A cada hora que passava, a esperança se esvaía um pouco mais, substituída por uma crescente sensação de desespero. A polícia começou a entrevistar testemunhas e verificar câmeras de segurança em áreas próximas. Luiz Carlos ouviu fragmentos de conversas sobre possíveis pistas e possíveis avistamentos, mas nada concreto parecia surgir. A sensação de impotência era esmagadora e cada resposta vazia parecia aprofundar o buraco negro de preocupação em seu peito. A busca continuou noite adentro e pela manhã seguinte a cidade estava envolta em um clima sombrio. O que deveria ser uma pequena cidade pacífica agora se tornava o cenário de um mistério perturbador. Luiz Carlos sentiu o peso do mundo em seus ombros, o pensamento de Mateus em perigo constante e a urgência de encontrá-lo crescendo a cada minuto. Os dias passaram e a busca por Mateus se tornou o principal tópico de conversa em São Vicente. A cidade, antes pacata, estava agora em estado de alerta constante. Luiz Carlos continuava sua rotina de procurar por seu filho, mas cada dia sem notícias parecia pesar ainda mais sobre seus ombros. Uma tarde, enquanto caminhava pelas ruas de São Vicente, Luiz Carlos encontrou um grupo de moradores discutindo uma nova pista que havia surgido. A esperança se acendeu brevemente, mas logo se apagou quando as informações não se concretizaram. A sensação de frustração era palpável e a dúvida começava a corroer sua fé em um desfecho positivo. Naquela noite, o clima na casa de Luiz Carlos estava tenso. A ausência de Mateus havia criado uma lacuna irreparável e o vazio do lar parecia maior do que nunca. Luiz Carlos tentou se manter ocupado, vasculhando os registros das buscas anteriores, mas sua mente estava constantemente voltada para o que poderia ter acontecido com seu filho. O sentimento de impotência era quase insuportável. Luiz Carlos se perguntava se havia feito algo errado ou se havia algo mais que poderia ter feito para evitar o desaparecimento de Mateus. As conversas com os investigadores tornaram-se cada vez mais frustrantes, e a sensação de que o tempo estava se esgotando era uma constante em seus pensamentos. Enquanto a cidade de São Vicente tentava voltar à normalidade, Luiz Carlos permanecia em um estado de alerta constante, determinado a descobrir a verdade por trás do desaparecimento de Mateus. O desejo de encontrar respostas e trazer seu filho de volta para casa não diminuía. Mesmo quando a esperança parecia se esvair a cada dia, a busca por Mateus continuava e Luiz Carlos estava longe de desistir. Apesar do desânimo que se instalava a cada dia sem pistas concretas, ele não se deixava abater. Sua determinação em encontrar seu filho parecia inabalável. Todos os dias, ele se reunia com a polícia, examinava áreas da cidade que ainda não tinham sido investigadas e distribuía cartazes com a foto de Mateus em toda parte. Luiz Carlos começou a fazer visitas regulares aos locais onde Mateus havia sido visto pela última vez. Falava com todos que encontrava, na esperança de que alguém pudesse ter visto algo relevante. A cada conversa, a cada nova pista, uma chama de esperança se acendia, apenas para se apagar quando as evidências não se concretizavam. Enquanto isso, a cidade de São Vicente continuava a seguir sua rotina normal, mas para Luiz Carlos, cada canto da cidade parecia estar imerso em um manto de tristeza e incerteza.
Ele encontrava algum alívio em seus momentos de contato com outros pais e moradores que se solidarizavam com sua dor. Mas essas conversas também serviam como um lembrete constante do vazio que Mateus havia deixado. Luiz Carlos decidiu procurar ajuda externa, contratando um detetive particular. Ele esperava que a experiência do investigador pudesse trazer novas perspectivas e, quem sabe, avançar na busca. Juntos, passaram a explorar novas possibilidades e revisar o caso com uma abordagem mais detalhada. Embora não houvesse garantias de sucesso, Luiz Carlos sentia que qualquer esforço adicional poderia ser a chave para desvendar o mistério. A cada novo dia, a busca se tornava mais intensa e desafiadora. Luiz Carlos mantinha a esperança viva, acreditando que, por mais sombria que fosse a situação, a verdade sobre o desaparecimento de Mateus ainda poderia vir à tona. O frio e a escuridão da noite envolviam São Vicente, enquanto Luiz Carlos enfrentava uma nova etapa em sua incansável busca por Mateus. Em um dos dias mais frios e chuvosos do inverno, ele recebeu uma ligação inesperada. Era um desconhecido que dizia ter informações importantes sobre o desaparecimento de seu filho. Luiz Carlos se dirigiu rapidamente ao local indicado, uma velha casa abandonada na periferia da cidade. A ansiedade e a esperança misturavam-se em seu peito enquanto ele entrava no local que parecia ter sido esquecido pelo tempo. O ambiente era sombrio e decadente, com o vento uivando através das janelas quebradas e a umidade permeando o ar. O desconhecido estava lá, encapuzado e em uma posição que deixava Luiz inquieto. Ele revelou ter visto um menino com características semelhantes às de Mateus em um momento recente, perto daquela área. O homem entregou a Luiz Carlos uma foto borrada, que mostrava uma criança com uma semelhança impressionante com seu filho. A imagem estava em más condições, mas os olhos e o formato do rosto eram inconfundíveis. Luiz sentiu um misto de esperança e dúvida. A informação parecia promissora, mas também carregava um peso de incerteza. O homem desapareceu tão repentinamente quanto apareceu, deixando Luiz Carlos sozinho com a foto e um turbilhão de perguntas. Ele decidiu levar a foto para a polícia e a entregar ao detetive particular, na esperança de que pudesse ser o ponto de virada em sua busca. Embora a evidência fosse frágil, Luiz Carlos sabia que precisava de todas as pistas possíveis para encontrar seu filho. Cada passo adiante era uma pequena vitória, e ele estava determinado a seguir em frente, não importa o quão tortuoso o caminho pudesse ser. A fotografia entregue pelo desconhecido parecia ser a única pista concreta que Luiz Carlos tinha em mãos. A imagem borrada, apesar de sua qualidade duvidosa, continha elementos suficientes para reacender a esperança de encontrar Mateus. No entanto, o enigma da foto era um desafio por si só. Luiz Carlos levou a foto ao detetive particular Miguel Ortega, um homem experiente em desvendar mistérios complexos. Miguel examinou a fotografia com cuidado e, após algum tempo, começou a notar detalhes que poderiam ajudar na investigação. Ele observou o fundo da imagem e identificou alguns pontos de referência, como uma estrutura de ferro enferrujada e um pedaço de calçada desgastada, que poderiam indicar a localização exata onde a foto foi tirada. Enquanto a polícia continuava sua investigação, Luiz Carlos decidiu agir por conta própria. Ele começou a explorar as áreas próximas àqueles pontos de referência, seguindo um método metódico. Com um mapa da cidade em mãos e a foto para a orientação, ele passava horas verificando cada local. Durante uma de suas investigações, Luiz Carlos encontrou uma pequena loja de antiguidades, cujo exterior parecia familiar com o que aparecia na foto. Ao entrar, ele se deparou com um vendedor idoso, que parecia ter conhecimento sobre os arredores da cidade. Luiz Carlos perguntou sobre a loja e se o vendedor tinha notado alguma atividade incomum recentemente.
O vendedor revelou que, na semana do desaparecimento de Mateus, um jovem havia visitado a loja várias vezes, demonstrando interesse por itens antigos e curiosos. A descrição do jovem coincidiu com o perfil da criança na fotografia. Luiz Carlos, agora com mais uma pista, sentiu a adrenalina aumentar. Cada nova descoberta, por mais pequena que fosse, parecia conduzi-lo um passo mais perto de encontrar Mateus. Em meio à sua busca frenética, Luiz Carlos decidiu recorrer a um antigo amigo, José Rivera, que conhecera na juventude. José havia se mudado para uma cidade próxima e mantinha uma reputação de conhecedor dos segredos locais. Luiz Carlos acreditava que a experiência de José poderia oferecer uma nova perspectiva sobre o caso de Mateus. Luiz Carlos viajou até a pequena cidade onde José morava e encontrou o amigo em seu café preferido, um local acolhedor com paredes repletas de memórias e histórias antigas. Ao se encontrarem, os dois amigos se abraçaram calorosamente. José percebeu imediatamente a angústia no rosto de Luiz Carlos e o convidou a se sentar. Luiz explicou a situação, compartilhando todos os detalhes sobre o desaparecimento de Mateus e as recentes descobertas, incluindo a enigmática fotografia. José ouviu atentamente e, ao final do relato, fez uma pausa reflexiva. Luiz, você sabe que aqui em São Vicente há muitos lugares que nem todos conhecem, disse José. Há uma antiga construção abandonada nos arredores da cidade que há anos não recebe visitantes. Estranhamente, alguém tem sido visto entrando e saindo de lá ultimamente. Talvez isso possa estar relacionado ao que você está procurando. Luiz Carlos sentiu uma mistura de esperança e apreensão. Ele pediu a José para acompanhá-lo até o local e juntos seguiram para a construção abandonada, uma antiga fábrica cujas paredes estavam cobertas de grafites e deterioradas pelo tempo. Chegando lá, eles notaram marcas recentes e sinais de atividade, como rastros de calçado e resíduos que não pareciam pertencer ao ambiente em ruínas. Pode ser que este lugar tenha alguma ligação com o desaparecimento de Mateus, disse José, enquanto Luiz Carlos examinava os detalhes ao redor. O coração de Luiz Carlos disparava ao perceber que a busca por Mateus estava se aproximando de uma nova pista, mais concreta e promissora. Após uma busca implacável, Luiz Carlos e José se aprofundaram na investigação sobre a antiga fábrica. Com a ajuda de algumas pistas encontradas e análises detalhadas, eles descobriram uma sala secreta no fundo do edifício, escondida atrás de uma parede falsa. Dentro estavam documentos e objetos que revelavam uma trama sombria. Luiz Carlos encontrou uma carta que parecia ser escrita por alguém que conhecia Mateus e havia se envolvido em um esquema de sequestro para obter um resgate. O destinatário da carta era um indivíduo misterioso que operava nas sombras e tinha planos sinistros. O desespero de Luiz Carlos se transformou em uma determinação renovada. Ele entregou todas as evidências à polícia, que conseguiu identificar e capturar o sequestrador com base nas informações reveladas. O sequestrador, ao ser interrogado, confessou o envolvimento no desaparecimento de Mateus. Finalmente, após semanas de angústia e incerteza, Mateus foi encontrado em segurança. A alegria e o alívio que tomaram conta de Luiz Carlos ao ver seu filho novamente foram indescritíveis. O retorno de Mateus trouxe um novo começo para a família, e Luiz Carlos pôde finalmente encontrar um pouco de paz. Luiz Carlos e Mateus voltaram para São Vicente com uma nova perspectiva sobre a vida. Eles aprenderam a valorizar cada momento juntos e a enfrentar os desafios com coragem e resiliência. A história deles se tornou um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança e a determinação podem iluminar o caminho de volta para casa. Para continuar recebendo histórias como essa, se inscreva no canal e deixe seu like para nos motivar a continuar produzindo vídeos aqui no YouTube. Abraço do seu coveiro.